Olá, meu nome é Daniela Freixo de Faria e hoje a gente vai falar sobre o pequeno gesto. As crianças estão aprendendo do pequeno ao grande gesto. Olá, meu nome é Daniela e hoje eu vim fazer esse vídeo para vocês para que a gente repare, para que a gente perceba o quanto a gente está ensinando para as crianças, desde o pequeno gesto até o grande gesto, dos pequenos valores que estão contidos nesses pequenos gestos até os grandes valores contidos em grandes gestos. Eu venho contar isso para vocês porque eu tenho recebido algumas crianças pequenas e tenho ficado encantadas de perceber esse aprendizado tão pequenininho acontecendo. A hora que a gente vê as crianças pequenas, nos seus 2, 3 anos, aprendendo a não tirar mais o brinquedo da mão do outro, aprendendo a esperar, aprendendo a respirar, que é a coisa mais linda, aprendendo a pedir por favor, aprendendo a dizer obrigada, é quando a gente começa a perceber que a nossa função, a nossa grande ação educadora, ela é muito pequenininha, nessa fase principalmente. Porque é nessa fase que a gente está ensinando o outro. Nós somos os primeiros outros. Então, toda vez que essa criança tem a oportunidade de nos encontrar e tem a oportunidade de encontrar qualquer outra criança e tem a oportunidade de experienciar esse encontro, ela está crescendo e crescendo através desses pequenos gestos. Então, a hora que ela puxa algo da sua mão e você fala, pera um pouquinho, devolve aqui para a mamãe, ou devolve aqui para a tia, ou devolve para mim, e pede por favor. Na hora que você me pedir com por favor e com jeito, eu vou te entregar. E você vê essa criança te devolvendo e te soltando um por favor, e aí você entrega para ela e ela fala obrigada, e aí você fala de nada. Você acabou de ensinar através desse pequeno gesto um importante valor. Um valor de que a gente não tira nada da mão de ninguém, o valor de que é possível esperar, de que é possível voltar e fazer de novo, de que é possível fazer da maneira correta. Eu tenho visto inclusive crianças pequenininhas, irmãs, irmãos, conseguindo fazer isso entre eles, e é a coisa mais linda. Crianças que estão dando conta de respirar para não arrancar da mão do outro. Então a gente pode pegar isso com crianças que têm uma criança com 4 e uma criança com 2 anos, crianças gêmeas com seus 2 anos, com seus 3 anos. E a gente, enquanto agente educador, a gente pode chegar exatamente como aquele que vai falar calma, calma, calma. Vocês estão brigando, puxando esse brinquedo, então eu vou pegar o brinquedo e aí a gente vai primeiro ver como é que a gente vai fazer isso. E é algo muito pequenininho, algo que dá trabalho sim, mas é algo que vai realmente ensinar esse cotidiano, que é o que realmente as crianças precisam aprender nessa fase da vida. Eu estou segurando aqui e como é que a gente vai fazer? Primeiro pode ficar com o João e depois pode ficar com o Eduardo, primeiro pode ficar com a Aninha e depois pode ficar com a Maria. Você, tudo bem? Você esperar um pouquinho? Tudo bem, tudo bem. E a gente vai organizando tudo isso. E na verdade a gente está organizando o desejo, a gente está ensinando tempo, essa criança está aprendendo a esperar um pouco, essa criança está aprendendo que existe o outro, essa criança brinca um pouco, usa um pouco e depois entrega para o outro. E todo esse processo acontece através de pequenos gestos. Então, ao invés da gente deixar as coisas explodirem, muitas vezes isso acontece até com 3 crianças aqui, ao invés da gente deixar essas coisas explodirem, como é que elas explodem? A hora que as 2 crianças se atracam para pegar o mesmo brinquedo e elas começam a puxar e a gente não vai cuidar do pequeno gesto, elas começam a puxar aquele brinquedo e logo uma vai lá e bate, ou puxa o cabelo, ou grita, ou empurra. A outra vai lá e bate também, porque é o jeito de tirar aquele outro para que eu consiga pegar o que eu desejo. Nessa hora a gente entrou na agressão e naquele bolo que parece o bolo daquele de desenho animado que sai um monte de barulho e de desenho. E a hora que a gente chega nesse bolo é quando normalmente nós, os adultos, a gente chega para resolver. E quando a gente chega para resolver, quando tá aquele bolo acontecendo, a gente já perdeu o tempo de ensinar alguma coisa. A gente vai chegar para dar bronca. E a hora que a gente chega para dar bronca,
a gente já perdeu o trem já foi embora. Então quando a gente consegue ir um pouquinho antes para cuidar do pequeno gesto, a gente está realmente evitando que esse bololô aconteça, que essa briga aconteça, e as crianças, a partir daquele momento, elas conseguem, com supervisão obviamente, porque são pequenas, elas conseguem ir cuidando desses gestos e do como fazer dali para frente. Esse é um movimento que elas vão treinando, porque elas estão aprendendo, e que por essa repetição é a coisa mais linda do mundo, elas conseguem fazer. Então elas começam a repetir isso, a olhar nos olhos, a pedir por favor, a esperar. Depois de uma semana você vê que elas lembram exatamente de como as coisas foram combinadas, crianças pequenas. E isso é possível. Então ao invés da gente chegar, quando elas já estão no auge da briga por conta de realizar aquele desejo, a gente pode chegar bem antes, para que a gente cuide de como é que a gente vai fazer para esperar, para o tempo aparecer, para esperar o tempo, para surgir a vontade e a gente começar a enxergar o outro. Para o desejo abrir lugar para chegar a vez do outro, a minha vez, e a gente vai esperar um pouquinho, a gente faz outra coisa. E o adulto é muito importante, porque é quem faz tudo isso acontecer. Aprendendo os pequenos gestos, essas crianças podem transformar esse convívio em algo muito gostoso. E isso obviamente reverbera para todo o lar, porque a gente começa a ter uma harmonia muito melhor entre as crianças pequenas. E isso faz com que os grandes valores também possam aparecer, porque ali a gente está falando de reciprocidade no futuro, a gente está falando de respeito, a gente está falando de escuta, a gente está falando de consideração. Dos pequenos a gente chega aos grandes, dessa mesma maneira. E a gente está falando principalmente de não violência para resolver algo que me incomoda. Então a gente espera, a gente segura, a gente ajuda a conversar, mesmo com aquela conversa linda dos 2 anos, e a gente vai chegar em frente de uma outra maneira. Mas nós, os adultos, as babás também podem ser orientadas dessa maneira, os avós também podem ser orientados dessa maneira. Nós somos primordiais nesse processo. E aos professores que cuidam de crianças tão pequenininhas, vocês também podem fazer esse trabalho dentro de sala de aula para que esse pequeno gesto possa surgir entre as crianças. Obviamente vocês estão num grupo maior de crianças e esse é um desafio ainda maior, mas a gente pode ir cuidando pontualmente desses encontros de 2 para que esses gestos possam surgir. E podem também trabalhar esses pequenos gestos com o grupo todo, o que pode ser bastante interessante. O vídeo de hoje foi esse, espero que esses pequenos gestos se tornem grandiosos. Até semana que vem. Tchau, tchau!